Boa noite aos irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Essa doutrina que nos revela, consola e redime, nos mostra o caminho que deveremos seguir, segundo a imagem de Jesus, o seu exemplo, as suas mensagens. Nesta noite teremos o nosso irmão Bruno Filizola, a grata satisfação de tê-lo conosco mais uma vez. Ele trabalha no Peixotinho e no projeto Escutatória. Ele vai nos trazer um tema muito ligado à alma, que é música e espiritismo. De forma que é um tema que nos toca bem de perto, porque a música está no íntimo de cada um de nós. As artes partem do espírito, e nós somos espírito. Então, para iniciar os trabalhos desta noite, pedimos ao irmão Rinaldo para que faça a prece inicial. Boa noite a todos e todas que nos acompanham aqui virtualmente. Boa noite em particular ao irmão Luiz, que é o convidado da noite de hoje, o Bruno Filizola. Vamos aproveitar todos aqui este momento especial que já nos foi preparado, ofertado pela espiritualidade. Vamos respirar profundamente, elevar o nosso pensamento e buscar sintonizarmos com a espiritualidade amiga que preparou todo esse espaço. E assim, Pai amado, deixemos nos envolver por esses fluidos maravilhosos e que a paz e a luz que está sendo derramada sobre este momento possam nos envolver a todos. E tu, Pai amado, possa inspirar o nosso palestrante da noite de hoje, que nos oferte palavras e ensinamentos para que possamos melhorar a nossa caminhada, sentindo a tua presença, nos envolvendo por esta luz maravilhosa. Te agradecemos humildemente por esta oportunidade. Ao tempo, permanecemos em prece e, envolvidos por toda essa energia, devolvemos a palavra ao nosso condutor dos trabalhos da noite de hoje, para que eles possam ser iniciados, Pai, com a tua permissão, na tua santa e divina paz. Assim seja. Assim seja. Então, agradecendo ao Pai pela oportunidade, passamos a palavra ao nosso irmão Bruno Filizola para que nos traga a sua mensagem. Muita paz. Obrigado, seu Luiz. Com muita alegria que eu volto aqui ao Caminhando para Jesus, uma casa que eu gosto muito. É muito bom estar aqui com vocês. E que Deus abençoe a todos que fazem a casa e todos que assistem também essa live, no momento que essa live tocar o coração de vocês, já que a gente está falando sobre música, né? Aqui eu vou compartilhar, eu trouxe material aqui para a gente compartilhar, então eu devo ficar pequenininho na tela de vocês, em algum lugar. A gente vai falar um pouquinho sobre um estudo que eu fiz sobre esse livro de Leon Denis. Ele foi o guia, né, do Espiritismo na Arte, e fiz um pequeno apanhado sobre a música nas esferas superiores. Como é que a gente, ou a música e o espiritismo, como é que a gente lida com isso, né? Mas não vai ser um mergulho no livro apenas. A gente vai pegar algumas coisas do livro, algumas coisas de outros livros, né? Quem já me conhece, eu gosto sempre do livro que eu peguei, da fonte que eu coloquei. Quando algo vier de uma fonte, vai estar um livrinho pequenininho ali, a capinha do livro, no canto da tela. Quando for meu, né, vai estar sem essa referência no canto da tela, que eu sempre coloco assim. Tá? E vamos falar aqui um pouquinho, né? O que é essa música, né, nas esferas superiores? Alguma vez você já se perguntou quais são os efeitos causados pela música na mente, no corpo, no espírito?
quais são os impactos multidimensionais da música, né? Nós somos várias dimensões em uma só. Por que a música fascina tanto a gente? Por que é tão legal? Porque a música pode exercer certas ações no sistema orgânico humano. Por que é diferente quando você medita usando música? Ou seja, em algum momento, isso foi uns itens introdutórios para a gente falar um pouco, mas em algum momento, ao longo da nossa apresentação, a gente vai estar passando por aí, por uma frase dessa, por uma página da outra, vai e volta. Então, a ideia é a gente, em algum momento, responder alguma dessas músicas, alguma desses pontos, não necessariamente nessa ordem, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre isso. E eu queria começar com uma foto que muitos já devem ter visto, né? Isso é uma psicopictografia, né? Feita pelo médium Victorino Sardou, está na revista Espírita de agosto de 58, ou seja, é uma revista que tem Kardec como editor, né? Então, você passou pelo livro de Kardec. E Júpiter é um planeta já bem mais evoluído, né? Feliz, um planeta já onde a matéria praticamente não existe. Pra você ter uma noção, o material mais denso que existe em Júpiter seria similar ao nosso floco de neve aqui nesse nosso planeta. E lá, essa psicopictografia é da casa de Mozart, lá em Júpiter. E nas casas, né, são permitidos que em Júpiter as pessoas modelem a casa como elas quiserem. Né? Lá em mente, entendam que lá tem a modelagem é diferente, né? A forma de construir é diferente, a maneira de manusear os fluidos é bem diferente. E aí, já nesse desenho, a gente tem aqui, eu marquei aqui para ampliar um pouco para vocês, que aqui são símbolos musicais. Ou seja, Mozart trouxe aí, como decoração da casa dele, a colocação de símbolos musicais, que foi a contribuição dele, o que ele conseguiu evoluir espiritualmente para poder ir para Júpiter e quis fazer uma homenagem a ele, à música, né? Quis fazer uma homenagem à música de uma forma geral. Então, veja que a música, isso, ela já está, nas esferas superiores, né? Já em Júpiter, ela já é bastante reconhecida, homenageada pela casa de Júpiter, né? Pela casa de Mozart em Júpiter. Imagina aqui, será que aqui a gente trata a música como a gente deveria tratar? Eu trago aqui, como eu falei, né, sempre que tiver uma referência a um livro, vai ter um livro do lado direito ali, né? Eu trago, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Parte segunda, capítulo 6 da Vida Espírita, né? Comentário 251. São sensíveis à música os espíritos? Resposta que vem, aludes à música terrena, o livro dos espíritos. Eu botaria ali, esse mas é o livro dos espíritos, tá? Pergunta. Aludes à música terrena, que é ela comparada à música celeste? A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia. Veja, aludes à música terrena, o que é ela comparada à música celeste? Ou seja, a música não está aqui, tá? Não só está no mundo maior, como ela é muito maior, muito melhor do que a nossa música terrena, né? Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Veja a distância que a nossa música aqui da Terra ela está para a música celeste. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber.
É, quando a gente está liberto, né, da carne, a gente consegue desenvolver, né, melhor as nossas qualidades sensitivas. Claro, à medida que nós vamos evoluindo, essas qualidades sensitivas vão ficando mais afinadas, vão melhorando, vão aumentando, vão refinando. Será que, como a gente está aqui hoje na Terra, no momento do desencarne, a gente vai conseguir ter essa capacidade de ser sensível à música celeste, ver como os espíritos respondem aqui? A música celeste é o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. A música no mundo espiritual tem é um outro verso. É uma coisa que a gente ainda não consegue imaginar, né? Ou será que a gente consegue sentir lá dentro do espírito? Será que essa é uma das razões que a música é tão importante para a gente? Porque a gente tem aquela lembrança dessa música celeste que a gente via, que a gente escutava, e que agora, devido ao nosso invólucro grosseiro, material, ou da nossa rudeza espiritual também, a gente não consegue captar com tanta delicadeza. No livro Espiritismo na Arte, né, de Leon Denis, ele traz uma frase que eu queria praticamente começar aqui com vocês. A música é a voz dos céus profundos. Tudo no espaço traduz-se em vibrações harmônicas. Certas categorias de espíritos não se comunicam entre si, senão através de ondas sonoras. A música é a voz dos seus profundos. A gente tem visto, também tem saindo muito na internet, né? Escuta aqui o som da rotação do planeta. Será que esse som é da rotação do planeta? Ou é essa vibração celeste que, de alguma forma, o nosso planeta está provendo? Nos vários livros que eu usei para cá, em algum momento, em algum comentário, não sei onde vai passar aqui, é dito que os espíritos emanam vibrações, emanam cantos nos momentos de louvor a, a Deus, né? Ao nosso plano maior, e através de vibrações que são emanadas de música e das profundezas do espaço, do universo. Essa música ela é respondida. E essa resposta nos traz um gozo, uma plenitude gigantesca. Ver lá no plano espiritual, a gente manda vibrações, a gente manda música. Tudo no espaço se traduz em vibrações harmônicas. E existem espíritos que só se comunicam através das vibrações. Você já imaginou que tudo que a gente está construindo nesse planeta, tudo que existe hoje, são vibrações harmônicas? Na revista espírita, né, de 69, Rossini traz, né, quando falando dos vários textos sobre música, ele traz: por que então tantos músicos e tão poucos artistas, tantos compositores e tão poucas verdades musicais? Se a gente fizer uma pequena comparação com o que ocorre hoje, né, vamos pensar um pouquinho na nossa música terrena. Será que a gente encontra verdade musical? Será que a música hoje ela é utilizada para trazer o belo, para louvar, para agradecer o que nós temos, ou ela é usada de forma baixa? Então nós passamos por todas essas faixas, né? Desde as mais baixas, aquelas músicas que não servem para nada, até aquelas músicas que vêm do fundo do coração, né? Nós temos muito poucas verdades musicais. Pouca gente se dedica a construir uma música que toque realmente o coração. Hoje, ainda na mesma fala, Rossini traz na Revista Espírita,
que, para ser músico, já não basta alinhar notas sobre um pentagrama, de maneira a conservar a justeza das relações musicais. Assim, só se consegue produzir ruídos agradáveis. Mas é o sentimento que nasce sob a pena do verdadeiro artista, é ele que canta, que chora, que ri. Então, eu queria juntar isso com ele. Né? Veja, há uma diferença muito forte de produzir ruído agradável e de produzir música. Né? Não, existem poucas verdades musicais, porque muitas vezes as pessoas não conseguem colocar o sentimento de dentro, trazer o sentimento que emana daquela pessoa para colocar na música. Hoje, a música está sendo muito utilizada para o combate, para o enfrentamento, está desvirtuando o papel da música na harmonização, nossa harmonização interior e na harmonização celeste. Ainda, a gente vai falar sobre isso um pouco mais na frente, que é como é que a gente pode produzir sentimento? Perceba que aquela música realmente faz a gente entrar em um estado de plenitude, ela traz sentimento. Quando o compositor coloca sentimento ali naquelas letras, quando vem de dentro, é que ele consegue, é que aquela música nos toca, nos transforma. Ok, eu quero sempre, pessoal, que ao longo dessa minha fala aqui, vocês revisitem, pensem sobre o que é a harmonia celeste. Tá? Para conseguir entrar em harmonia com o plano celestial, eu preciso trazer sentimento, para aquele sentimento colocar ali no pentagrama, né? Colocar ali, escrever aquela música que vem de dentro. A música, ela tem uma capacidade gigantesca de comunicar o inominável. Quando as palavras não podem transmitir todas as ideias, a expressão musical procura comunicar o que não se consegue colocar em palavras, o inominável. Quantas vezes, pessoal, a gente já se pegou chorando quando ouviu uma bela melodia? Quantas vezes a gente não se sente como se fosse com saudade de algo? Quantas vezes aquela música nos transmite algo que a gente não consegue expressar, não consegue dizer o que é, mas que toca no fundo da nossa alma e de algum lugar da nossa história imortal, aquele som nos remete à lembrança, nos remete à vibração universal, pela saudade que a gente não sabe do que vem para a gente e a gente consegue sentir. Muitas vezes, quando a gente não sabe o que dizer, a música consegue transmitir. A gente sente a alegria, a dor, a tristeza, a saudade, o amor, quando a gente escuta uma bela música. E muitos autores colocam esse amor, né, essa saudade, todo esse sentimento, eles comunicam sem utilizar palavras. E aí vem uma reflexão. A música, melhor do que a palavra, representa o movimento. E é uma das leis da vida. É a própria voz do mundo superior. Mas no começo, no slide anterior, a gente falei que pensa, se tudo que a gente tem, tudo que existe ao nosso redor, não vem da música. Não, eu vou até querer trocar a palavra música, mas não vem da vibração, não vem da harmonia celeste. A harmonia, tudo que é construído, tudo que a gente conhece,
é construído pela harmonia celeste. Esse livro, O Espiritismo na Arte, ele nos revela muito do que é essa harmonia celeste, de como os sons, essa vibração tão positiva afeta todo o nosso dia a dia. A música é a própria voz do mundo superior. Ela fala sem que a gente precise usar palavras. Claro que quando a música... as palavras são desnecessárias na fala, na música. Mas quando essas palavras se juntam à melodia cósmica, essa melodia pura, ela otimiza, ela potencializa, ela faz com que tudo que a gente está sentindo seja potencializado, cresça de forma gigantesca. Visitando um pouquinho, né, a teoria de música, né? O que é melodia, ritmo e harmonia? Né? O que é música? É a arte de combinar os sons simultânea e sucessivamente, com ordem, equilíbrio e proporção dentro do tempo. Lembra que nós temos várias dimensões. Nós temos a dimensão material e nosso mundo físico, nós temos a dimensão emocional, né, da nossa mente, nossas emoções, temos a dimensão espiritual e todas essas dimensões, elas precisam estar conectadas, elas precisam estar funcionando de forma única. Não tem como eu estar aqui falando com você e meu corpo está em outro lugar, ou minha mente está em outro lugar. Não, a gente está aqui funcionando de forma harmônica. Ou seja, nós combinamos as nossas dimensões simultâneas e sucessivamente, com ordem, colocando ordem no que a gente quer, equilíbrio e proporção dentro do tempo que a gente tem de vida. Isso que a gente pensa em fazer, a gente tenta fazer ao longo do nosso tempo aqui. Desenvolver a nossa melodia dando ritmo e de maneira harmônica com todos. Equilíbrio e proporção dentro do tempo que a gente tem de vida. Para conceber, para produzir obras geniais, capazes de elevar as inteligências até o máximo do pensamento, até o ideal de beleza perfeita, é necessário, primeiramente, criar-se a si mesmo, edificar sua própria personalidade e torná-la suscetível de provar, de compreender os esplendores da vida superior e a harmonia eterna do mundo. Bem, como é que a gente consegue? Como é que a gente consegue criar uma obra de arte? Como é que a gente consegue entrar em conexão com a harmonia celeste se a gente não se reinventa? Se a gente não edifica a nossa própria personalidade? Se a gente não faz algo que está tão em moda, né, que é tão falado hoje, que é a reforma íntima. Só falado hoje, é falado sempre. Né? Só que hoje eu pelo menos tenho escutado muito sobre reforma íntima, reforma íntima, reforma íntima. Mas é isso, a gente precisa olhar para dentro de nós, edificarmos a nossa própria personalidade, ou seja, construirmos primeiro, para a gente poder pensar, entrar em conexão com a harmonia celeste, a gente precisa nos reconstruir para que nós possamos provar, compreender o que é a vida superior e a harmonia eterna no mundo. Se eu não tenho a visão do que é a vida superior, a visão do tipo de pessoa que eu quero ser, como é que eu posso colocar sentimento naquele texto, naquele som, naquela música? E aí eu faço um paralelo com o que a gente vê aí sobre as músicas que estão presentes no nosso dia a dia, na nossa vida, nas rádios, quando a gente está pesquisando, está escutando música. Será que aqueles autores ou cantores, eles estão olhando para dentro de si e se edificando? Será que eles estão transmitindo
conceitos superiores? Será que as falas, a música, ela não precisa ter palavras para transmitir o que você transmitir a mensagem, para que a gente entenda? A gente vai ver isso mais na frente. Ela não precisa ter palavras para isso. Quando estão juntas com a palavra, elas crescem. É maravilhoso. Você pode atrapalhar, né? Se as palavras trazem vibrações baixas, ela pode atrapalhar. Mas na frente a gente vê isso. Então, aqui, nesse pequeno slide, eu quero trazer a mensagem de reforma íntima. E antes de escrever uma música, antes de colocar a música dentro do nosso coração, a gente precisa entender se nós temos um espírito edificado, se nós somos capazes de traduzir todo aquele sentimento que a gente quer em palavras de harmonia, em consonância com o que a harmonia superior pede. Como é que é a música no centro espírita, né? Será que a música ela é bem tratada? Vou colocar assim, está bem tratada no centro espírita? Eu faço um convite a todos os participantes, todos os centros que estão vendo agora, no momento que estão vendo essa live, aceitem a minha provocação. Será que a gente usa a música de forma correta no centro? Ou a gente ainda tem um preconceito sobre o poder da música dentro dos nossos lares, dentro do centro espírita? Em poucos centros, e isso muito recentemente, a gente tem visto um papel da música crescendo. Só que ainda tem muitos centros espírita que tem um preconceito forte sobre isso, vinculando a outros movimentos, a outros processos. Só que avaliem se a música não pode harmonizar o centro. Por exemplo, 432 Hz é a vibração que a gente chama de vibração de Deus. Pelo menos os músicos falam que são vibrações que nos conectam, que nos mantêm alinhados, que nos mantêm conectados com as vibrações superiores. Será que não vale a pena ter uma música com 432 Hz, né, 432 Hz, tocando no centro, garantindo a harmonia, baixinho? E aqui, né, a gente estudar em musicoterapia, a música cria uma onda portadora contínua que ajuda o sujeito a se movimentar através de sequências de impactos difíceis, a superar defesas psicológicas e a render-se ao fluxo da experiência. Ela tende a transmitir uma sensação de continuidade e conexão no decorrer de diversos estados de consciência. E aqui vamos falar sobre essas três palavrinhas, né? Imagine que você está bem estressado, está estressada, não teve um dia fácil, e você busca o centro, né? Busca aquela palestra, busca estar ali de forma a se harmonizar, busca ser acolhido, né, pelo centro espírita. E aí você está ali, está sentado. Será que ali você não recebe? Você recebendo aquela vibração, aquelas mensagens sem palavras que a música te passa, você não consegue entender qual é o movimento que você precisa fazer para superar, né? Para se movimentar nesses momentos difíceis, superar aquelas suas próprias defesas psicológicas, as coisas que a gente, pela nossa própria, pelo nosso próprio preconceito, pelo nosso próprio sistema de defesa, a gente bloqueia, a gente barra, a gente coloca como barreira ao seguir adiante, ao superar, né? E a música também ajuda a gente a se entregar a isso. Deus, para um pouquinho, se acalma. E imagina, você entra no centro,
está ali naquele processo, recebendo as vibrações, né? Recebendo tudo aquilo que a música está te trazendo. Quando acaba, você sai da reunião, sai daquele teu momento ali, você está renovado. Você teve um dia super difícil, um dia complicado, cheio de problemas, mas sempre ali, escutando uma música que ajude, uma música que te eleve, você sai renovado, pronto para continuar no processo, para superar todos os seus problemas, para ir adiante. Por quê? Por que a gente sente isso? Porque a música, ela é um passe vibracional. A música tem esse poder de ela por si só, se ela estiver em harmonia com os princípios da vida maior, ela é um passe vibracional. O que é o nosso magnetismo? O que é o magnetismo se não são vibrações? E veja, a música não precisa ter letra, porque não é o que a música diz que é importante. É o que ela vibra, é o que ela transmite para a gente. É o que aquela vibração, aquela frequência está transmitindo para a gente. Então, sim, a música ela é um passe. Ela é um passe vibracional que você está sentindo ali no centro. A música tem esse poder. E a gente fala, poxa, quando a gente está orando, a gente não está vibrando? Quando a gente está vibrando, quando a gente, nas nossas reuniões, né, nas nossas orações, a gente não está vibrando para o mundo, a gente não está vibrando para Deus. O que é vibração se não música, se não som, que a gente não é capaz de perceber pela rudeza do nosso organismo material. Mas quando a gente ora, sons são emitidos, vibração é emitida, e essa vibração é sentida pela espiritualidade. Quando você está no centro, vibrando, você está emitindo música. A gente só não consegue ouvir, né? Porque nossos sentidos não são capazes de escutar com tamanha profundidade, com tamanha sensibilidade aquilo que o que está embutido nas nossas preces. Então, nunca esqueçam disso, pessoal. A música é um passe vibracional que você recebe. A energia que ela transmite é muito forte. Por outro lado, você precisa tomar cuidado com aquela música que não te transmite nada, ou que vibra numa harmonia muito baixa, numa vibração, numa faixa, numa frequência muito baixa. Vibre bem, vibre com músicas que te tragam harmonia. Sintam-se abençoados, recebam esse passe vibracional que a música celeste nos entrega, que a música bem intencionada nos entrega. É por isso que muitas vezes você entra no lugar, escuta um canto de um coral, sai renovado. Vai escutar um canto de um coral, muitas vezes o coral não precisa nem ser uma música com fins religiosos, mas uma música que vibre numa frequência alta, numa frequência positiva, você sai renovado, você está recebendo esse passe, toda essa magnetização, toda essa energia que você recebe da música. Tem estudos, né, que já foram desenvolvidos, ainda vou falar sobre um outro estudo daqui a pouquinho, mas que para a dor, né, no caso da dor, a música melodiosa, terna e serena, determina efeito analgésico ou anestésico. A gente está indo, a fonte está embaixo, medicina natural, musicoterapia, geoterapia e fisioterapia. Então, a gente tem a música. Você já imaginou fazer uma cirurgia apenas com música? Apenas ouvindo música e você está ali, passando pela cirurgia sem sentir dor. Em sala de dentista, por exemplo, né? Aqui fica um conselho, um conselho, fica a dica, né? Coloca uma música melodiosa, uma música terna e serena,
Isso determina efeito analgésico ou anestésico. Veja você fazer um tratamento, uma coisa, com com efeito anestésico apenas pela música. E aí, continuando também já outra fonte, né? Musicoterapia na autocura, a gente vê que na Universidade de Massachusetts, o Departamento de Redução do Estresse, utilizam-se músicas de harpa, especialmente gravadas para os pacientes que sofriam com dores, pois estas músicas provocavam um estado de observação relaxada do corpo, trazendo respostas físicas e psicológicas, que incluem alterações químicas em todo o centro emocional, controlando o batimento cardíaco, a respiração e a tensão muscular. D. Pacientes que sofriam com dores, músicas de harpa, porque a gente tem a noção que aquela música de harpa é um som celestial, né? Nós achamos lindo a vibração da música da harpa, aquele tom, aquela melodia. E eu já acho a harpa uma coisa tão linda. E quando a gente pensa que a música celeste, a gente não está nem... Aquilo ali parece um grito de um animal. Quando a gente compara com a harmonia celeste, com a música celeste, eu fico, meu Deus do céu, como maravilhoso deve ser essa música celeste. Será que nós temos condições de equilíbrio emocional para poder ouvir uma música nesse sentido, sem desequilibrar? Nós ainda estamos muito baixos, nós vibramos ainda muito baixo para poder entender o que é essa música celeste, o que é essa harmonia universal, essa harmonia cósmica que existe. Tá? Mas voltando aqui para falar sobre o que são essas alterações, né? Químicas em todo o centro emocional. Quando a gente vai para um show, vai para uma festa, e fica na frente da caixa de som, por exemplo, né? Aquela batida pum, 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 toda hora. Quando você se afasta dessa caixa de som, você ainda sente o corpo vibrando, pum, 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 porque a vibração ela mexe com todo o corpo. É vibração. A música, com aquela melodia daquele jeito, ela está mandando um sinal para você. Ela está mandando vibração para você. E isso te acelera ou te tranquiliza. Quando a gente está escutando uma música agradável, né? E por música agradável, a gente tem aquelas que são realmente que em sintonia com a harmonia celeste, 432 Hz, né? A gente desacelera o batimento cardíaco. A nossa respiração volta ao normal. A nossa tensão muscular diminui. E aí eu vejo como eu perguntei lá no começo, né? Sabe quando a gente medita? A meditação tem esse mesmo poder de controlar o batimento cardíaco, controlar a respiração, reduzir, né? Controlar a tensão muscular. E se a gente meditar com música? Esse processo, pessoal, quando a gente medita utilizando uma música, né, na faixa adequada, a gente potencializa esse controle do batimento cardíaco, potencializa o controle e o desacelerar da respiração e a diminuição dessa tensão muscular, pessoal. E aqui me vem uma reflexão, né? A gente está ouvindo música, e se a gente gerar música? A nossa prece, lembra que a prece, a gente está vibrando, a gente está emitindo música, a gente está emitindo vibração musical, a gente só não consegue perceber, né? Pela rudeza dos nossos circuitos. Tá? A gente está emitindo isso. Então, a prece, ela também tem esse poder de controlar o batimento cardíaco, reduzir, né, a respiração, controlar, equilibrar a respiração e controlar a tensão muscular. Por que a prece também tem isso? Porque a gente está emitindo vibração. A música é a nossa música, é a música que a gente gera quando a gente está fazendo a nossa prece para Deus. Quando a gente está emitindo vibração, som, música para o universo.
Então, a gente gera essa música toda. Foi feito um teste, né, eu estava pesquisando, né, sobre música, o poder da música, e colocaram ratos, né, ratos em um tubo, duas caixas ligadas por um tubo. Numa caixa estava tocando um determinado rock, pesado e tal, e na outra caixa tocando músicas de alta elevação, né? Músicas tranquilizadoras, né? Músicas que são calmantes. Botaram os ratinhos de teste lá no meio. Os ratos foram para as músicas calmas. Foram todos para o lado da música calma, porque ali a vibração é melhor. E aí os cientistas inverteram, né? Desligaram a música calma no canto, botaram rock ou outro tipo de música agitada. Estou falando do rock, mas é aquele barulho, pelo agita, aquela coisa toda. Né? Botaram a música mais agitada aqui e a música mais calma, mais elevada do lado de cá. Os ratos prontamente foram de um lado para o outro, retomaram o caminho, tá? O caminho para a música mais calma. O que mostra que os animais, né, que eles também sentem, eles também buscam a vibração mais agradável. A gente está transformando em música, né? Transformando a fala, né? Música pela vibração. A música é isso, é vibração. Fazendo alguns textos, né, em nosso lar, até para pensar um pouquinho no centro, né? Tem um texto aqui que eu trouxe do nosso lar, né? Em plena via pública, ouviam-se, a qual observara a saída belas melodias atravessando o ar. Notando minha expressão indagadora, esse seria André Luiz, né? Lísias explicou fraternalmente. Estas músicas, André Luiz, procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. O que eu quero trazer aqui? E vamos pensar no nosso centro. A música intensifica o rendimento, porque a música estimula. A música faz com que a gente vibre em consonância com a harmonia universal. Então, a gente vibra bem. A gente vibra com a harmonia cósmica. A gente aumenta o rendimento do serviço, porque nós trabalhamos mais alegres, mais estimulados a isso. Trazendo um outro texto, também agora dos Mensageiros, né, ainda na mesma série. Aí estava Aniceto, Ismália e André Luiz, né? Ele ia começar a tocar. E eu trouxe também um trechinho dessa fala justamente sobre música. Do gesto nobre, Aniceto pediu a Ismália que executasse algum motivo musical de sua elevada esfera. A esposa de Alfredo não se fez de rogada. Com extrema bondade, sentou-se ao órgão falando gentil. Ofereça a melodia ao nosso caro Aniceto. E ante nossa admiração comovida, começou a tocar maravilhosamente. Logo às primeiras notas, alguma coisa me arrebatava ao sublime. Alguma coisa me arrebatava ao sublime. As primeiras notas. Estávamos extasiados, silenciosos. A melodia, tecida em misteriosa beleza, inundava-nos o espírito em torrentes de harmonia divina. Penetrava meu coração um campo de vibrações suavíssimas, quando fui surpreendido por percepções absolutamente inesperadas. Vê só. Com assombro indefinível, reparei que a esposa de Alfredo não cantava, mas no seio caricioso da música havia uma prece que atingia o sublime. Oração essa que eu não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma, através de vibrações sutis, como se o melodioso som estivesse impregnado do verbo silencioso e criador.
Que melodia era aquela que se ouvia através de sons inarticulados? Então, lembra que eu falei mais cedo, né? Falei no começo, que existem espíritos que se comunicam apenas pela vibração sonora, não com a nossa fala articulada, com sentido, etc., como a gente conhece, que também é vibração sonora, mas é a vibração do perispírito, do espírito, aquela vibração que não precisa ser articulada com frase e código, não sai da boca, você escuta através da alma. A comunicação é de alma a alma, é entre almas. Esse é o poder da música. Imagina você poder ouvir com o corpo todo você ser música. Oração que eu não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma. Eu trouxe essa música, tá? Aqui. E eu queria que, nesse momento, vocês aqui que estão vendo, fechassem os olhos, regulassem a respiração. Eu não vou cantar, né? Porque eu não tenho esse dom da voz bonita para cantar, mas eu vou ler esta música para que vocês sintam o que, sem articular palavras, a música, eu estava comentando, eles foi entendido da música. O que eles ouviram da música sem ser pelos ouvidos. Fecham os olhos e escutem. Ó Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento de filhos devedores do teu amor. Dá-nos tua bênção, ampara-nos a esperança, ajuda-nos no ideal na estrada imensa da vida. Seja para o teu coração, cada dia, nosso primeiro pensamento de amor. Seja para a tua bondade, nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dá-nos tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande é o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, somos as tuas criaturas, raios divinos da tua divina inteligência. Ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardaste nas profundezas de nossa vida. Auxilia-nos a acender a lâmpada sublime da sublime procura. Senhor, caminhamos contigo na eternidade e em ti nos movemos para sempre. Abençoa-nos a senda e indica-nos a sagrada realização e que a glória eterna seja em teu eterno trono. Resplandeça contigo a infinita luz. Mana em teu coração misericordioso a soberana fonte do amor. Canta em tua criação infinita o sopro divino da eternidade. Seja a tua bênção, claridade aos nossos olhos, harmonia aos nossos ouvidos, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor. Essa música é uma oração. Esse texto é uma oração que foi comunicada a todos aqueles que estavam naquela sala, assim nos relata André Luiz, através apenas da música. Sons inarticulados. E essa obra, nesse comecinho da série, já traz para a gente que a música é algo que a gente ainda não sabe ainda como lidar direito. O canto e a música, em sua íntima união, pode produzir a mais alta impressão, quando ela é sustentada por novas palavras. A harmonia musical pode elevar as almas às regiões celestes. Ou seja, eu tenho o canto e a música, né? Quando eu tenho isso junto, potencializa. O cântico produz uma dilatação salutar da alma, uma emissão fluídica que facilita a ação das forças invisíveis. Ou seja, quando a gente está cantando, lembrando que a prece também é uma música, não esqueça, né? Está vibrando,
Então, quando a gente está cantando, há uma expansão do perispírito. A gente cresce. E essa expansão do perispírito, essa harmonia, facilita a ação de todos aqueles que estão tentando nos ajudar. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa facilitar essa ação, a gente precisa alinhar a nossa vibração com a vibração celeste, para que a gente possa ser ajudado. Né? A voz humana possui também, quando é verdadeiramente bela, que não é o meu caso, entonações de uma flexibilidade e de uma variedade que a tornam superior a todos os instrumentos. Já a voz humana é superior a todos os instrumentos. Ou seja, nós possuímos a capacidade de comunicar emoção, sentimento de forma muito intensa. Ainda melhor do que isso, ela pode expressar todos os estados de espírito, todas as sensações de alegria e da dor, desde invocações de amor até as entonações mais trágicas do desespero. A nossa voz. Nós temos um instrumento maior. Nós conseguimos colocar. Para isso, a gente tem que ter aqui dentro emoção, sentimento. Precisamos estar construídos na obra de Deus. Porém, unindo a palavras malsãs, a música não é mais que instrumento de perversão. Ou seja, quando a gente deixa baixar a vibração através da música, a gente começa a dar tudo errado. Né? A utilização da música como instrumento de perversão é um dos males que nos assola hoje na nossa humanidade. Tá? À medida que o homem, preste atenção nesse dois, à medida que o homem vai penetrando no conhecimento do universo e de sua estrutura íntima, a lei que o rege, que é a da harmonia musical, aparece em seu princípio, assim como em seus maravilhosos efeitos. Vê, a lei que o rege é o da harmonia musical, vibração. É através dela que é edificada e perpetuada toda a arquitetura dos mundos, todas as formas de vida universal. Ou seja, nós somos música, nós somos vibração. Quanto mais a gente se elevar essa vibração, mais próximo a gente está do Cristo. À medida que o homem conhecer isso, a gente precisa conhecer isso, o papel da música na nossa vida. O pensamento, a inteligência, são portas da mesma harmonia universal que a música. E é por isso que esta, sozinha, pode exprimir o que o pensamento, a inteligência concebem de mais alto e mais sublime. Pois a vibração sonora não é senão uma manifestação da vida universal. Ou seja, de novo, Leon Denis nos traz isso. A vibração sonora não é senão uma manifestação da vida universal. É por isso que ela desperta um eco nos recônditos mais secretos da alma. A música, muitas vezes a gente não sabe de onde vem aquele sentimento que a música está trazendo, porque ela está ecoando da nossa história. Ela reanima em si como que uma vaga recordação dos céus profundos, onde nasceu, viveu e reviverá. Que Deus nos abençoe. Hoje era isso que eu tinha para trazer para vocês, pessoal. Que Deus nos abençoe sempre. Eu passo a palavra ao Sr. Luiz. Bruno, a nossa gratidão pela sua palestra, poderia dizer melodiosa, com tantos ensinamentos, nos mostrando que a harmonia faz parte do todo. E nós também fazemos parte do todo. Então, hoje nós temos uma música banalizada. A arte é a expressão do espírito. E toda arte deve ser bela. Hoje nós temos um desastre. Mas isso faz parte do nosso processo evolutivo, né? Mas estou muito agradecido pela sua presença, por essa aula para todos nós.
e que nos harmonizemos pela música com a harmonia universal, como você bem disse. Pediria que você fizesse a nossa prece de encerramento. Então, Senhor Jesus, mestre amado, querido, Senhor, nós te pedimos para iluminar o nosso coração, para trazer toda essa luz. E luz é som, luz, frequência, luz é vibração. Traz essa luz para os nossos corações, fazendo com que nós possamos vibrar em sintonia com o teu exemplo, vibrar em sintonia com tudo aquilo que tu nos traz, tu nos trouxeste e traz ainda hoje, de forma tão atual. Tocai o nosso espírito para que nós sejamos capazes de sempre estar em harmonia contigo. Que nós, Senhor, um dia sejamos capazes de perceber toda essa maravilhosa música celeste que tu emanas do alto. Esteja conosco, Senhor Jesus, sempre nessa nossa caminhada. Assim seja. assim seja. Agradecendo essa bela oportunidade, vamos nos manter sempre harmonizados e que Jesus habite os nossos corações agora e sempre. Boa noite a todos. Obrigado, Bruno, pela presença.